Então, vamos lá. A equação diferencial linear, ela vai ter esse formatinho aqui, de ordem n. É uma função em relação a x, multiplicando a derivada de ordem n de y. Nessa aula aqui, a gente vai ver a equação diferencial linear de ordem 1, que é uma função em relação a x, multiplicando a derivada primeira de y, mais uma outra função em relação a x multiplicando y, que é igual a uma terceira função de x. Se essa terceira função de x for igual a zero, a gente pode chamar essa equação diferencial de uma equação diferencial homogênea. Vamos desenvolver. A primeira coisa para começar a resolver uma equação diferencial linear de primeira ordem é transformar o coeficiente que multiplica a derivada primeira de y em 1. Para isso, a gente vai dividir toda essa sentença aqui por a1 de x. Essas duas funções que vão aparecer aqui, a p de x vai ser a0 sobre a1 e a q de x é a g de x sobre a1 de x. É importante que essas duas funções sejam contínuas por intervalo determinado para o exercício para poder encontrar a solução geral. Caso contrário, não é possível. Para resolver isso aqui, a gente vai ter que fazer uso de uma função facilitante, que a gente chama de fator integrante. Então, tem esse formatinho aqui. E elevado à integral de px, que é essa função aqui, dx. O resultado, por ser uma integral indefinida, vai trazer junto uma constante, que ela tem que ser lembrada de ser colocada no final da solução do exercício. Calculado o fator integrante, a gente vai aplicar ele em toda a expressão da equação diferencial, nesse modo aqui. Aí, para começar a resolver, a gente vai ter que relembrar algumas coisinhas. A primeira coisa é como fazer a derivada de e elevado a uma expressão qualquer. Aqui a gente tem o nosso fator integrante, e elevado à integral de px dx. A gente vai derivar isso. A derivada vai ser o quê? A derivada dessa expressão que está aqui no expoente, que é o px, vezes a própria expressão do fator integrante, e elevado à integral de px dx. Isso aqui é exatamente isso aqui. mx é isso aqui e p de x. Só está invertido. Outra coisa é quando se quer calcular a derivada de duas expressões que se multiplicam. Vai ser a derivada da primeira expressão vezes a segunda expressão, mais a primeira expressão vezes a derivada da segunda expressão, que é isso aqui. A derivada de mx vezes y dx vai ser igual a mx vezes a derivada de y mais a derivada de m vezes y. Isso aqui é exatamente isso aqui. Assim, dá para resumir toda essa expressão, primeiro, antes do sinal de igual, por isso aqui. E fica assim. Para resolver isso aqui, se esse lado a gente tem a derivada e a gente quer descobrir a solução geral para y, a gente vai integrar esse lado e passar o mx dividindo para esse lado aqui. Assim, aqui eu coloquei m menos 1, porque ele passou dividindo. Sem se esquecer da constante vezes o fator integrante que você encontrou. Então tá, não estou entendendo nada. Vamos fazer um exercício para entender melhor então. Peguei como exemplo essa equação linear aqui. 2y' mais 4y igual a seno x. Primeiro passo, dividir toda essa expressão pelo valor que multiplica o y', que no caso é 2. Bem tosquinho. Vai ficar assim. y' igual a 2y mais seno x dividido por 2. Segundo passo, calcular o fator integrante. M de x vai ser igual a e elevado à integral do nosso p de x, que é esse aqui, 2 dx. Vai ser igual a e elevado a 2x.
Terceiro passo, aplicar o fator integrante em toda a expressão. E elevado a 2x vezes y' mais 2 vezes e elevado a 2x vezes y mais e elevado a x vezes seno x dividido por 2. Da mesma forma que daquele exemplo que eu dei anteriormente, isso daqui é a derivada de e elevado a 2x e isso daqui é a derivada de e elevado a 2x vezes y. Assim, dá para resumir toda a expressão nisso aqui. Para resolver, passa a integral para esse lado e a expressão e elevado a 2x dividindo. Vai ficar assim. O problema agora vai ser resolver essa integral que tem uma função trigonométrica e uma exponencial. Para isso, a gente vai precisar de uns macetinhos do cálculo, que vai ser a integração por partes. A gente vai denominar essa integral aqui por i e tentar calcular por partes, então. Pegando o seno de x e atribuindo a ele a expressão f e calculando a derivada disso, a gente vai ter o cosseno x dx. O e elevado a 2x dx vai ser o nosso dg, que integrado vai dar e elevado a 2x dividido por 2. O i, então, vai ser f vezes g menos a integral de g df. Assim. Segundo passo vai ser fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, vamos ter que fazer aqui. De novo, o cosseno de x vai ser atribuído f e o g vai ser a integral de e elevado a 2x dx. E o df vai ser a integral de f menos seno x. Do mesmo modo, essa integral aqui, então, ela vai ser igual a f vezes g menos a integral de g df. Vai ficar uma expressão gigantesca. Nesse ponto que parou do slide anterior, dá para perceber que essa expressão aqui é exatamente igual ao do começo, quando a gente começou a querer calcular o resultado da integral. Então, dá para passar esse termo por esse outro lado aqui e encontrar, então, qual que vai ser a resposta. Simplificando e passando esse termo para o outro lado, a gente vai ter que a expressão da integral que a gente queria vai ser seno de x vezes e elevado a 2x dividido por 2 menos 1/4 e elevado a 2x cosseno x. Passa isso aqui dividindo para esse lado, invertendo o denominador com o numerador, vai dar isso aqui. Que simplificado, vamos chegar nisso. Agora, essa expressão que a gente chegou aqui, a gente vai substituir lá na equação diferencial linear que a gente está tentando resolver. Vai ficar gigantesco também. Sem se esquecer da constante vezes o fator integrante. Isso aqui agora a gente simplifica e a resolução geral da nossa exemplo de equação diferencial linear vai ser esse aqui. Seno de x dividido por 5 menos cosseno de x dividido por 10 mais a constante que multiplica o fator integrante. Isso aí.